E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Suail Rodrigues, esse é o canal O Canto da Lei, sejam todos muito bem-vindos. Esse canal, pessoal, eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas que estudam para concursos públicos a memorizar de uma forma mais agradável, mais lúdica, através da música, os diversos artigos das inúmeras leis que são cobradas nas provas de concursos públicos. Então, eu já adianto que todas as músicas desse canal são de minha autoria, então se alguém usar em algum outro canal ou alguma outra plataforma vai ter problemas, sim? E hoje eu quero dar continuidade a um assunto que eu venho falando, né, essa semana, nos vídeos, acerca da prova e do edital, né, lá do concurso de 2021 do TJ de Goiás, né. Então, se você gostar, curta, se inscreva, compartilhe e depois vai estudar. Bora pro vídeo. Seguinte, pessoal, então, dando continuidade ao que eu vinha falando, né, no vídeo passado eu falei sobre a prova, né, do concurso lá de 2021, aqui do Tribunal de Justiça de Goiás. E hoje eu quero falar do tema da redação que foi cobrado na época lá, né? A redação é um peso, uma pedra no sapato, né, de muitas pessoas. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como que foi o tema, né, da redação. Seguinte, aqui está, né? Aqui está a prova, né? Eu falei dela no vídeo passado. Foram 60 questões, mais a redação. E a redação valia 100 pontos, certo? E aqui está, na última folha vinha o tema da redação, um texto, né, para te dar uma ideia, né, do que escrever. E embaixo aqui vinha dizendo sobre o que a banca queria que você escrevesse, né. O texto falava sobre prestação de contas municipais, enfim, né. E aí embaixo a banca disse o seguinte: após a leitura da situação acima, faça uma redação em gênero dissertativo argumentativo sobre a relação entre a transparência e o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos por parte da sociedade, citando pelo menos um dos dispositivos legais mencionados no texto. Aí tinha umas leis aqui em cima que tinha que falar sobre elas também, né? Então, assim, o tema foi sobre transparência e prestação de contas, né? Como diz aqui, transparência e o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos por parte da sociedade, ou seja, como que a sociedade acompanha isso, né? Como é que a sociedade cobra isso, enfim, do dinheiro que está sendo gasto, né? Não só o dinheiro, mas o serviço como um todo, né? Mas passa muito pela questão financeira também, né? Que é o que a maioria da população questiona. A maioria não, acho que todo mundo questiona, né? Como é que está sendo investido e gasto aquele dinheiro que é arrecadado de impostos, enfim. Então, perceba que esse tema de transparência e prestação de contas, ele é bem abrangente, né? E eu já tinha falado em vídeos anteriores, eu falei uma vez um vídeo falei sobre a questão de você ter um tema macro e dentro desse macro você trabalhar com recorte, porque se você tentar trabalhar com o macro todo, escrever sobre tudo que aquele tema macro te dá de ideias, as 20 linhas, eram 30 linhas, né? Ficam pequenas, não dá para escrever tudo sobre tudo. Então, você vê o tema macro, pensa nos recortes deles, né? Transparência, por exemplo, e prestação de contas aqui tem, né? Você pode recortar trechinhos e falar sobre um desses trechinhos, um desses recortes, né? Aqui atrás tinha a parte para você fazer o rascunho, né? Eu não faço rascunho, assim, porque nunca fui fazer rascunho. Desde muito novo, assim, escrever redação, eu nunca fui fazer rascunho, né? No máximo que eu fazia era anotar uma ideia ou outra ali, que a gente chama de tempestade de ideias, né? E o que eu fiz? Justamente isso. Eu coloquei aqui na parte do rascunho só, não vai dar para vocês lerem, está longe, mas eu coloquei itens, né, de coisas que eu queria falar na minha redação. E como é que essas ideias iam surgindo? De cara, quando eu li o texto aqui, né, base, que embasava para poder escrever a redação, eu já tive uma primeira ideia, né, e joguei aqui, que foi a LAIC, né, Lei de Acesso à Informação, né, que é a 2.527, se não me engano, 2011, a lei. Eu anotei aqui e fui fazer a prova. Ao longo da prova que eu fui fazendo, foram vindo ideias. Quando vinha uma ideia para escrever, eu voltava aqui no fundo e anotava mais a ideia. E aí,
eu quis falar sobre accountability, né, acho que é a pronúncia, que é a prestação de contas mesmo. E depois fui falar sobre o portal da transparência, que toda a administração pública tem, né? Qualquer órgão, seja municipal, estadual ou federal, tem lá o portal da transparência. Se você quiser saber, né, os gastos que estão sendo, como é que são feitos os gastos daquele município, daquele estado ou da União, está lá. Se você quiser saber a remuneração, o salário de algum servidor, dos servidores, está lá também. É só você entrar lá e procurar e vai aparecer. Então, assim, são recortes pequenos, né? Porque tinha muito mais coisa que eu poderia falar aqui sobre a questão da prestação de contas, né? Não só ficando na parte financeira, mas também na prestação de contas em relação ao serviço mesmo que é prestado à sociedade, né? Mas eu procurei me ater apenas a essa parte financeira, né? Dos gastos e de como é que a sociedade pode cobrar isso, de como que a administração pode ser cada vez mais transparente, né? Para que a sociedade saiba mesmo como é que o dinheiro está sendo gasto, como é que está sendo investido, né? A questão dos impostos, para onde está indo, enfim. E aí eu escrevi sobre isso. Agora não sei, não me lembro o que foi que eu escrevi exatamente, porque eu não tenho aqui a redação, eu não fiz rascunho e escrevi direto. Mas para vocês verem, né? De muito tempo que eu vejo que é sempre feito assim, eles dão um texto de base, como eu mostrei aqui, e depois vem pedindo, né, para você escrever algo específico sobre aquele texto. O texto é só para você abrir sua mente, né? Te dar um start assim, para você ter uma ideia do que escrever, de como começar a escrever, certo? Então esse foi o tema da redação, sobre transparência e a cobrança da sociedade, a prestação de contas, né? Como é que a sociedade controla isso também. Né? Um tema muito bom, né? Um tema que é bem frequente, né, na administração pública, né, bem recorrente, e tem se cada vez mais falado sobre isso, né, de ser transparente mesmo na administração pública, porque a sociedade tem o direito de saber como está sendo investido o dinheiro, e a sociedade tem o direito de saber também como que a administração trabalha para prestar um bom serviço à população, né? Assim, agora falando da parte de escrever mesmo a redação, eu não sei como é que você escreve aí. Eu falei, eu não gosto de fazer rascunho. Por quê? Tem a vantagem de você ganhar mais tempo também. Se você faz um rascunho, por exemplo, que são 30 linhas, para quê? 30 linhas. Se você escreve 30 linhas de rascunho, depois vai passar isso a limpo, é muito tempo, né? E a prova, se não me engano, foram 3 horas e meia, 4 horas, se não me engano. E assim, se você deixa, digamos, meia hora, 40 minutos só para poder fazer a redação, o rascunho, e depois passar limpo, você corre o risco de não ter tempo, né, de fazer. Então, assim, se você conseguir escrever uma redação sem fazer rascunho, vai ser bem melhor para você, né? Se você conseguir adotar esse método, né, de você anotar as ideias. A gente tem testado de ideias, né? E anotar ali, na hora de escrever, você só olhar a ideia e pensar sobre aquilo e já colocar no papel ali já definitivo, é muito melhor. Porque você vai ganhar um tempo assim absurdo, né? Porque, veja bem, depois que você termina de fazer a prova, você ainda tem que marcar o cartão na resposta, né? E esse cartão você vai levar ele no mínimo, talvez uns de 10 a 15 minutos, marcando certinho, procurando não errar, porque é muito ruim você saber que você acertou uma questão, tá correto, mas na hora de marcar lá você marcar errado, porque está com pouco tempo, né? Você marca correndo e acaba marcando errado, e aí é desesperador, né? Então, se você puder desenvolver essa técnica de não fazer rascunho, de escrever direto, né? Apenas elaborando pequenos tópicos de ideias e depois desenvolver essas ideias diretamente na redação oficial mesmo, direto no cartão resposta, vai ser ótimo, né? Agora, se você realmente não consegue, você acha que não, preciso fazer um rascunho porque me sinto mais seguro, maravilha também, né? Só procura ser um pouco mais ágil na escrita desse rascunho e na hora de passar limpo também, né?
Porque, vou contar para vocês, já houve no ano passado, quando eu tentava fazer rascunho, não em prova, escola, né, ensino médio ali, ele escreveu um rascunho, e escreveu a redação, algumas poucas vezes eu tentei fazer um rascunho, só que na hora de passar limpo, me vinham outras ideias, né, e assim, eu não conseguia me ater ao que estava no rascunho só, além daquilo ali, eu queria acrescentar mais coisas, né, e isso acabava me atrapalhando na hora de finalizar a redação mesmo, né. E isso poderia acontecer no concurso. Isso não pode acontecer, porque você escreveu uma coisa ali, tem que jogar aquilo, né? Porque depois se você faz rascunho, você fala, não, peraí, eu podia mudar essa frase aqui, eu podia... Já era, você perde muito tempo, né? Então, tenta fazer isso, tenta fazer uma redação direta, né, para você ver, né, quão rápido fica, certo? Então era isso que eu queria falar sobre o tema da redação, que foi sobre transparência, né, e a cobrança da sociedade em relação, em cima dessa transparência. E falar um pouco sobre essa questão da escrita da redação, né? Que é uma coisa que assim, derruba muita gente, certo? Então, valeu, até o próximo vídeo.